Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma gratidão, né, uma honra muito grande nós estarmos aqui. Sempre lembrando a todos vocês que nos acompanham que o nosso objetivo é realmente nós crescermos, né, através do Evangelho de Jesus, através do conjunto educativo que existe na doutrina espírita. Então, a ideia é sempre para que todos nós possamos, né, através dessas bases milenares, possamos fazer o nosso melhor, mas com base, né, com consciência, com entendimento, sabendo o porquê nós estamos fazendo a coisa. E é por isso que nós fizemos então o Evangelho na rádio, né? A gente sempre lembra a todos vocês que nos ouvem, todos vocês que nos acompanham através da live, para que os nossos telefones, né, estão todos eles abertos, nós estamos na mídia, no Face, no Instagram, a própria Casa Espírita aí na rua Núncio Cura, 2420, né? Nós trabalhamos em terças, quintas e sábados, né? Terças, quintas, 8 da noite, sábados e quintas também, 2 da tarde. Então são oportunidades que a pessoa tem de conhecer o que é o trabalho espírita, de conhecer uma casa espírita e ter acesso, né, a toda a estrutura através da nossa biblioteca, através dos passes, das palestras, através, né, dos atendimentos que são feitos, através dos trabalhos que são oferecidos também para todo aquele que procura, né? Então, é um convite que a gente estende também a todos vocês. Fora essas questões, né, de dúvidas, perguntas, nós estamos no WhatsApp, é o 996436942. Tem também o telefone fixo, que é o 31968929. Então é sempre uma grande oportunidade que todos têm de juntos, né, fazermos, nos auxiliarmos e fazermos o nosso melhor. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Chega a ser repetitivo, né, o que a gente fala, porque, na verdade, a gente precisa repetir porque nós não aprendemos ainda a fazer o que precisa ser feito. Por isso que as nossas vidas, de modo geral, elas são atribuladas, a gente dá muita cabeçada no decorrer de uma existência e repete muitos erros, porque nós não observamos as orientações que já nos passaram, né? Imagina, a gente não observa nem as orientações das mães da gente, que repetiam, e muitas vezes a gente só vai se dar conta disso anos depois. Mas essas orientações evangélicas, elas são muito mais profundas, muito mais atemporais, porque elas continuam. Outro dia eu até comentei, né? Eu acredito que não existe nada no mundo que tenha perdurado tanto em termos de ensinamento como o Evangelho. Porque muitas descobertas científicas, elas foram reconfiguradas, dá para dizer assim. Outras coisas vieram depois e colocaram por terra o que eram verdades. É claro que temos ainda hoje algumas, mas que tenha durado 2000 anos, é difícil. Então isso significa a essência desse trabalho que foi executado e a necessidade que nós temos de tentar compreender isso, porque a vida é tão simples e a gente parece aqueles elétrons perdidos que estão na última camada do átomo, que ficam tentando se agrupar para se estabilizar. A gente fica, às vezes, uma vida toda só na superfície, só na periferia, sem aprofundar a nossa essência, sem descobrir a nossa potência, a possibilidade que a gente tem de
tornar principalmente a nossa vida uma vida mais plena, mais digna, com mais sentido. Mas isso só através de uma proposta, né? Quando tu estava ali falando da casa, eu me lembrei, antes de tu falar até, a questão da biblioteca, como é importante, né? Nós temos livros lá, uma série de livros de títulos variados, porque a gente precisa colocar para dentro o que a gente não sabe, na verdade. A gente precisa buscar a informação. E os livros são todos para serem emprestados, os que estão ali, tirando essas obras básicas, aqui as obras de Kardec, que daí são livros difíceis de serem emprestados, são livros que é bom a gente ter em casa para consulta, mas os outros tá ali à tua disposição, e a gente sempre diz assim, tu pegou um livro assim, tu não fechou muito, tu não tá entendendo, vai lá e troca, devolve, pega outro, para ti começar de uma base que tu construa um entendimento. Não que a doutrina espírita seja, mas ela te ajuda. Ela te ajuda porque ela traduz o evangelho de uma forma que a gente consiga compreender com mais facilidade. E aí não tem mais a coisa de dizer assim, mas eu não consigo entender, é difícil. Não existe, né? O próprio Jesus, ele disse quando ele veio, né? Eu não vim abrogar a lei, e sim para que ela se cumpra. Então, se nós observarmos e nós estudarmos em todos os povos, né? Todos eles têm esses princípios que foram encontrados, digamos assim, foram trazidos dentro de princípios maiores que estão nas leis da natureza, né? Os 10 mandamentos são, né, as leis naturais que está falando ali no Livro dos Espíritos, que é a lei de trabalho, a lei de amor, a lei de reencarnação. Então existem coisas que vêm antes de outras coisas, e essas coisas elas foram, digamos assim, adquiridas através da observação, através do nosso crescimento no meio de tudo isso. Então, na lida, digamos assim, com as coisas, chega um ponto onde que tu vai determinando o que é mais fácil, o melhor caminho, né, que cada um deve fazer para atingir, digamos assim, aquele fim. E na questão moral e espiritual, todos os povos, eles têm essas linhas demarcatórias, né, do que deve, do que não deve ser feito. E dentre esses fenômenos ou essas grandes linhas que vieram, está a pessoa de Jesus, né, que veio, trouxe o Evangelho como um marco, né, divisor, e em cima do próprio Evangelho, então nós temos literaturas bem mais atuais, que elas então vêm delineando aquilo que tem que ser feito. Mas tudo numa base muito sólida, né? Tudo num princípio imutável, que é a vontade de Deus nosso Pai. A tal ponto que Jesus, ele diz assim, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Significa dizer o quê? Que toda a questão humana, material, ela vai se render aos princípios energéticos e espirituais que pré-existem, né? Nós estamos retornando a um ponto, mas esse ponto, ele já existe. Por isso que as almas, conforme elas vão se abrindo para Deus, né, para a consciência de Deus, elas vão fazendo a vontade de Deus, porque elas sentem a necessidade de refletir isso que é ninguém vai ao Pai senão por mim, digamos Jesus, né? Isso que é uma necessidade. Não tem como, não tem. Ou, por isso que às vezes tu diz assim, pelos frutos que tu vê as árvores, pelas obras que tu avalia as pessoas, né? Então, por isso que às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas que aí tu diz assim, né? Ele é ignorante, ou ele não sabe, porque esse é um tipo de coisa que não deveria se fazer quando se vive em sociedade, ou quando se vive em família, ou quando se tem um relacionamento.
Então, não existe nada de novo. E sim, as coisas são trazidas oportunizando cada um de nós, e cada um de nós, por vontade, por querer, por busca, vai, digamos assim, fortalecendo suas bases e abrindo, digamos assim, essas oportunidades de uma consciência maior, né? E o interessante dessa caminhada enorme que nós temos a executar é que a gente não retrocede, né? Então, tudo aquilo que tu consegue compreender hoje, aquilo tu carrega e tu vai, porque uma das leis também que foi falada aqui do livro é a lei do progresso. A gente só vai para frente, a gente pode estacionar, mas a gente não retroage, a gente só anda para frente. E nessas questões de ignorância, porque somos todos ignorantes, né, em graus diferentes, mas somos todos ignorantes, à medida que nós vamos compreendendo algumas coisas, a gente não perde mais elas, ou seja, quanto mais tu entende essa mecânica, ou o próprio Deus, entender Deus é bastante difícil, mas enfim, é observando a obra que a gente vai compreendendo um pouquinho dele. Isso nos torna como que comprometidos. Quanto mais a gente compreende, mais comprometidos a gente fica, e automaticamente a gente não consegue mais fazer o que a gente fazia. É uma coisa instantânea. Eu não posso mais errar em algumas coisas básicas que eu errava, porque eu mudei. Seria muito simples falar, mas na verdade a compreensão ela agrega mudança, ela agrega alteração, e a gente não consegue mais. Pode até forçar, mas aqui dói muito. Aqui penaliza. É por isso que uma das coisas que mais Jesus assim se colocava, né, era a questão da preguiça, né? Então, tu muda a partir do momento que tu te permite, né? Porque os próprios hábitos tu não ganha e tu não perde, tu só troca, né? Porque a linha de tempo é só uma e tu substitui as coisas que tu faz nessa linha de tempo. E o interessante, para nós termos uma ideia, né, dessa questão particular, né? Às vezes tu sabe que aquela coisa te faz mal e tu continua consumindo. Tu sabe que aquela máquina de jogos lá, ela está programada para tirar 40%, 40% de todo o dinheiro, e, né, tu sabe que a probabilidade de ganhar, às vezes, nessas questões, né, de sorteios, ela é muito pequena. Mas assim mesmo, né, tu faz isso. Por quê? Porque tu dá mais importância para aquilo que é imediato, né, ou até às vezes, muitas vezes, os prazeres que te levam aos vícios, do que aquelas coisas que são construídas com o tempo, né? Porque para tu te libertar de um vício, só tu, né? Ninguém vai conseguir. Então, aí o que acontece? Tu vai te fortalecendo, tu vai dizer, pô, isso aqui não é bom para mim, custa, me faz mal, eu vou ter problemas. Então, e é o que o conhecimento traz. Mas para que o conhecimento ele tenha essa força, a gente tem que se permitir, né? Tem que estudar, tem que... Eu sempre... Falamos aqui, muitas vezes, né? Que no início dos nossos estudos, nós tínhamos os livros e dicionários no lado, né? Para tentar compreender o que aquelas palavras elas significavam naquele contexto. Porque de nada adianta tu ler um livro e não entender ele. Ah, eu li, tá, mas e o que tu achou? Ah, né, tu vê, pá. Então, por isso que se a gente observar, né, aqueles irmãos que estão mais próximos, né, da consciência de Deus, eles não fazem mais coisas que outros fazem por apego, por imediatismo, por satisfação, né? Porque realmente a matéria, que é um elemento de aprendizado, ela te dá uma certa satisfação. E muitas vezes a alma,
ao invés de entender que a matéria é um alimento, é um aspecto de aprendizado, ele se prende na matéria como achando que isso aí é o necessário, que isso aí é realmente aquilo que tem uma base. Né? E na realidade isso aqui é só uma questão de tempo, né? A questão material. É a ilusão que tantas linhas pregam, né? Porque tudo o que tem ao nosso redor é ilusório porque é temporário. Tem um tempo de sobrevivência, inclusive os nossos corpos. Então, por isso que é ilusório, porque a gente se dedica nessas coisas que não vão continuar. E na questão ali que tu falou, por exemplo, usando o exemplo das máquinas de jogos, 40% a máquina vai ficar para ela. A gente sabe disso, mas a gente, de uma forma egoísta, pensa assim, não, mas de repente eu entro nos 60%, eu me dou bem. Então a questão ética, ela fica subvertida, ela fica esquecida por um tempo. Mas se tu ganha, alguém perdeu. Sim, exato, e tu tá, à medida que tu continua insistindo naquele projeto, tu tá mantendo uma estrutura ativa, uma estrutura que tu sabe que é negativa, mas tu mantém ela ativa. Então, a gente tá, vamos dizer, as coisas, por isso que tá tudo certo, né? Porque a gente, de alguma forma, a gente perpetua elas. E tem que ter essa postura, né? De uma forma, como é que poderíamos dizer? De uma forma organizada, de uma forma construída, de uma forma pensada, né? De tipo assim, por que, né, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? É que verdadeiramente é muito confortável aquilo que o mundo te oferece, né? E aí então, nessa apatia, né, nessa questão confortável, a gente vai ficando. Então a gente não tem muito interesse nem em estudar, porque te torna responsável, né? E nem sair daquela situação, entre aspas, confortável. Por quê? Porque o próprio conhecimento, ele é, como é que nós poderíamos dizer? Ele é não de difícil acesso, mas ele exige um sacrifício. É de difícil construção, né? Que é aquilo que a gente sempre diz. Abrir mão de algumas coisas. Que é aquilo que a gente sempre diz. Hoje o pessoal tá falando mal aí do gurizada, né? Que tá vindo e tal. Porque essa gurizada. Tá tudo, que nem tu falou, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, vai dar tudo... Todas as gerações falaram isso. Eles falavam isso de nós também, assim vai, né? Então, porque eles não querem fazer nada, porque... Né? Mas aí a gente coloca, se tu for ver, né, a questão das próprias leis materiais, tu está sujeito a elas. Uhum. Qualquer coisa que tu for fazer a nível material exige esforço. Né? Como é que nós, para vir aqui na rádio, nós tivemos que se deslocar para ter essa energia? Tem que ter alguém que movimente. Então, tudo requer, né, um esforço. E é por isso que uma das leis evolutivas é a lei do trabalho. Porque tudo trabalha. Deus trabalha incessantemente, né? A base de toda coisa. Então, muitas vezes a gente quer ficar nessa situação confortável e na realidade não tem como fazer isso, né? Porque tu tem que construir dentro de ti uma base de conhecimento que te dê um ponto de força para tu suplantar a força que está fora de ti. É muito, muito interessante isso, né? Tu está num meio que ele te fascina. E tu tem que buscar informações, tu tem que buscar verdades que te deem um entendimento para tu te libertar dessa força. Senão essa força ela te atrai, ela te domina, ela te cega e ela te mata. Te escraviza. Ela te mata por ignorância, né? Por ignorância. Por permissão, né? Sim, por permissão nossa. Tipo, tu morre espiritualmente falando. Por quê? Porque quando termina, né, a vida material do teu corpo, tu continua vivo. Mas aí como tu não entende, é a segunda morte que Jesus fala, né? Uhum. Como tu não entende a vida do espírito, aí quando tu desencarna, fica difícil tu te adaptar numa situação que tu não tem conhecimento nenhum, né? Então ali que
Quando tu não sabe fazer uma coisa, tu tá morto para a coisa. Né? E quando tu não sabe te organizar lá, por isso que as almas não morrem, né? A segunda morte é a total ignorância em relação a onde tu tá. Tu tá mais pro lado da inoperância, né? Da morte, tu tá morto para coisa, do que tu estar vivo e atuante, né? E muitas vezes muitas pessoas têm uma ilusão, de novo, né? De que o desencarne nos permite uma transformação instantânea. Bom, agora eu sei tudo, agora eu compreendo tudo, agora eu posso. E o que a gente sempre coloca é uma sequência. Então, se tu não, vamos dizer, se tu não, durante esse período aqui, tu não trabalhou para te qualificar, ou aprender, ou te instruir, ou te tornar útil, né? Depois, tu vai ter dificuldade, porque tu não tem aquele período de experimentação. Tu não sabe fazer. É o que tu disse, né? Tu tá, dá pra usar a palavra morto, ou alienado, ou seja lá o que for. Imagina quantas situações na vida, muitas vezes a gente é completamente ignorante. A gente pega assim, não sei nem o que fazer com isso. Porque, claro, a gente não teve nada anterior, mas a gente está tendo uma oportunidade de começar agora, sabendo que é uma continuidade e que nós temos que trabalhar a questão do espírito. O que são as potencialidades do espírito? O que é a vida espiritual? É diferente dessa vida que eu levo hoje, porque essa vida que eu levo hoje é uma vida de executar tarefas, de resolver probleminhas, de comprar comida, de consertar telhado, esse tipo de coisa. Do outro lado, não tem isso. Não que isso não seja necessário, mas a contrapartida, ela tem que existir. Nós temos que criar um tempo interno, porque senão... pensar, né? Só que às vezes nos foi vendido um paraíso. Não é que nos foi vendido. Não foi vendido. A vida, né, é tipo um supermercado. Tu vai lá, tu compra aquilo que te agrada. Entende? E o mundo, como ele é dual, né, tu fica com aquilo que te interessa. Então, de um lado, né, eles nos venderam aquele Deus, né, que ele é bom, ele vai fazer de tudo e tal. E aí, de um outro lado, tu vê a própria natureza, né? Tem aquela lagartinha horrível, que ela se rasteja, né? Ela come só aquelas coisinhas da terra. E aí passa por uma metamorfose e ela se transforma numa coisa linda, que agora só come néctar e voa. Uhum. Né? E voa. Aí tu, bom, isso aí vai acontecer comigo. Eu também vou ser uma borboleta. Não, a gente brinca, Antônio, mas lá... Aqui dentro tem... O maior inimigo, ele está onde? Ele está dentro de ti, que é o teu ego. E para te manter aqui, ele te diz, fica tranquilo que vai acontecer isso. Hoje, tu está sofrendo, mas tu vai te transformar numa borboleta. Deixa para mim, né? Te enterra nisso aí, come cada vez mais, faz cada vez mais, que depois tu vai ver que vai dar tudo certo. E aí é que tá. Então, a partir do momento que tu começa a estudar, a partir do momento que tu começa a ver, tu vai ver que esse milagre da vida, né, ali que é uma manifestação da vontade do Pai, atende um princípio que está ali. Agora, esse milagre ele não vai acontecer contigo, porque esse milagre que vai contra as leis da natureza, eles não existem. Eles não existem, né? Ali é uma metamorfose física e não um milagre. Metamorfose é essa que existem N exemplos, né? N Até humano existe, né? Sim. Então, por isso que Jesus diz, né, que todo sacrifício é agradável ao Senhor. O que é o sacrifício? É tu largar uma coisa que te prende, material, em contrapartida, vislumbrando uma questão espiritual, né? E é uma questão sacrificial mesmo, é uma questão assim que exige um desapego. É o que outro dia até alguém comentou, né, sobre fé. A fé sem a atitude, sem ação, ela é vazia, ela não movimenta nada. Então, não adianta só eu acreditar, eu preciso me deslocar na direção daquilo que eu acredito para fazer com que aquilo aconteça.
Porque senão eu espero do alto só. Vamos para o Evangelho, então. Vamos ver o que ele nos traz hoje. Hoje sou eu que abro. Então vamos pedir sempre. A gente sempre lembra, né, que é tudo uma questão de posicionamento, né? De quando tu está na frente de uma coisa, tu tem que respeitar, né, essas próprias coisas. Então o Evangelho feito em casa, quando a gente abre o Evangelho, a gente tem que sempre pedir, né, o auxílio, a inspiração, para que aquelas palavras elas nos auxiliem, né? Enfim, tragam aos nossos dias, né? Tragam aos nossos ambientes a luz e a verdade, porque essas palavras que estão aqui, elas são eternas, né? Então, abrindo o Evangelho, eu abri no capítulo 5, né? Que é o mais longo de todos, que é o Bem-aventurados os aflitos. Deixa eu ver. Isso. Mas eu abri bem no final, né? Eu abri nas provas voluntárias, né? No subitem 26, depois tem o 27, que são perguntas, né? Então, na realidade eu abri bem aqui nessa pergunta, no subitem 27. Então, de repente, e o 28 também, são muito interessantes esses capítulos, porque no início do capítulo, a gente colocou, né, a gente coloca isso, que Jesus era como é que nós poderíamos dizer? Se eu tocar nele, estarei curada, né? Então, Jesus era o cara. E aí, o mesmo Jesus, para uns, ele ressuscitava. E para outros, ele simplesmente dizia, feliz é tu, né, Antônio, que está sofrendo. E aí, então, não dá para entender o que ele queria dizer com tudo isso. Então, esse capítulo, ele trata só disso, né? Por que a gente sofre, quais são as causas das nossas aflições, essas causas, elas, que origem elas têm, né? Então, seria um Deus né, humano que negocia e que atormentaria uns e a outros, então, daria, né, coisas boas? Então, a causa não é de Deus. Tem pensadores que já pensavam nisso 2000 anos antes de Cristo, né? Vários deles. Então, quais são as causas do nosso sofrimento? E aí ele trabalha as causas anteriores, né? Ele trabalha... o índice é grande ali. É grande. Né? O que a gente deve fazer? Né? O mal é o remédio, que bem a mal gente, sofrer. O esquecimento do passado. É muito construtivo, é muito ajuda muito, né, para aquela pessoa que quer compreender essa mecânica. Então depois vem lá o bem e o mal sofrer. Então, já que tu está sofrendo, faça um trabalho bem feito. E aí no fim, que é onde eu abri, que é ali que diz, então, tu deve abreviar o sofrimento de alguém? Entra, né, muito naquela questão do karma, né? Porque algumas pessoas alegam assim, não, mas isso aí é o karma dela, ela tem que passar por isso. Ela tem que passar por isso. isso. Eu não tenho que me meter. Então é interessante, porque a pergunta é sobre isso. Exatamente. Então, até que ponto eu devo interferir, digamos assim, nas linhas, né, kármicas, a gente poderia dizer, mas que não seria... Na justiça de Deus. Até que ponto, né, a gente deve... Então vamos onde eu abri mesmo, ali na 27. 27. No 27 que eu abri. E aí são duas perguntas que a gente vai ver se de repente dá para nós trabalhar as duas. Mas, a 28 é bem interessante. Né? A 28. Vai na 28. Vamos na 28 porque ela é mais... É bem atual, né? E ela é mais instrutiva e a gente às vezes não tem tanto tempo, né? A 28 ela diz o seguinte. A pergunta, um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim?
Não, e aí a gente tem que abrir um parênteses, né? Que tem países, né? Que aprovam. Que estão aprovando a eutanásia. Isso. Que aí chega um ponto de sofrimento. Claro que tem a questão das máquinas, né? Que as máquinas elas te mantêm vivo, né? Ou muitas vezes até os remédios te mantêm vivo. E aí aquele pessoal observando todo esse sofrimento dessa pessoa que fica ali totalmente inativa, né? Ali sem poder fazer nada, e eles querendo às vezes até uma definição nas coisas, né? Então aplicar um bem. Vamos aplicar um bem, né? Vamos libertar o cara, que aí o que ele tinha fica tudo para nós, mais ou menos, ao invés de ficar cuidando do cara. E aí então existem já países que aprovam a eutanásia. E muita gente a favor. Muita gente é a favor. A muita favor. gente pensa, aqui no Brasil isso não é permitido. Mas tu conversa com pessoas e muitas dizem, eu acho que tem que por fim. É que não dá para não julgar também, Sim. né? É difícil. Mas Só que assim, a gente vive situações também de doenças, digamos, que aquela pessoa sofre tanto, que chega num ponto que tu pede para Deus para levar ela. Sim. Mas aí tu pede para Deus. Sim, sim. Não pro enfermeiro. Mas não seria justo, né? Não seria justo, né? Tu pedir para que isso se acabe, sim, né? Mas por quê? Porque tu vê, de um lado, tu vê tanto sofrimento e de outro lado tu vê, eu teria que achar um termo correto, incapacidade, impotência. Impotência. Tu não vê futuro para aquela situação? Não, e impotência. Tu não consegue fazer nada. Tu não consegue fazer absolutamente para auxiliar. Nada. Não, eu digo querendo ir contra as leis imutáveis. Né? Tu vai ver que ali o dinheiro não manda, as coisas não mandam, a tua vontade não manda, entende? Os teus vínculos não mandam, as tuas amizades não interferem, os grandão não determinam. Então é essa impotência que às vezes tu te entrega, né? Tu tem que te submeter. Tu tem que te submeter. Dobrar o joelho, que nem dizes lá no começo. Exato. Tu tem que te submeter e de um outro lado tu vê que aquela pessoa aí não tem qualidade de vida, que nem eles dizem, né? E aí não está vivendo, né? Pelos nossos aspectos. E aí tu diz, não, vamos acabar com isso. Mas aqui ele é bem claro nessa questão. Ele é bem claro. Então a pergunta, se o cara tá ali morrendo, né? Vítima de cruéis sofrimentos. E a gente sabe que o caso dele é desesperador. Sem esperança. Sem esperança nenhuma. É permitido a gente poupar para ele alguns instantes, apressando-lhe o fim, né? Que há tempos idos lá atrás era um tiro de misericórdia, brincando. Sim. E vamos para a resposta, então. Quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e o de conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Está lá 162 anos
quase 3 atrás. Então, resumindo, né, a gente não deve interferir na vontade de Deus, nosso Pai, e até depois aqui diz que sim, a gente deve fazer tudo aquilo que é possível, né? E que nessas horas derradeiras, né, nessas horas difíceis, para aquela alma, às vezes aquele minuto a mais de sofrimento é o necessário para que de repente ele compreenda. Eu vou dar um exemplo que me aconteceu essa semana, de 2 pessoas, não uma. Uma pessoa, ela tinha, né, um bem único que era e valia muito, e ela acabou vendendo esse bem e ela colocou o dinheiro no banco. E aí deu aquele problema lá no banco e ela perdeu todo o dinheiro. Então ela entrou num desespero, né? Entrou num lance, numa revolta, numa coisa muito grande. E isso durou bastante tempo, né? Durou muito tempo. Até que um dia, né, do nada, numa reflexão interna de noite, ele sozinho, ele disse, caiu a ficha, tipo, né? Caiu a ficha, ele disse, pô, esse dinheiro não volta se eu continuar fazendo isso, ele não vai voltar de nenhuma maneira. E aquilo foi tirado dele, palavras dele, né? Foi tirado dele assim como às vezes a gente diz, ele estava doente e foi tirado, né? Como se fosse uma luva. Sumiu. Sumiu aquilo. O problema, né? É um exemplo. Uma mãe me contou uma situação, né, interessante, é que nós estávamos com outros problemas e essa mãe, perante uma filha, ela deu o depoimento dela, que ela tinha uma menina de 2 anos e essa menina foi eletrocutada. 2 anos. E ela morreu de choque. E essa mãe não conseguia sair. Não conseguia. E aí, muita renúncia e tal, então ela ia lá para Caravaggio, ela fazia... mas veja bem, ela estava fazendo isso não para buscar a menina de volta, porque não tem como. Tu entende? Mas sim para que se acabasse essa situação. Paz de espírito. Exato, para que isso se acabasse. Aí o que acontece? Ela foi várias vezes, ela me contou, ela foi várias vezes ali para Caravaggio e tal, né? E o que acontece? Nas palavras dela, né? Um dia, depois de muito sofrer, né? Um dia ela pediu para Maria, né? Para Maria, isso. Não é Fátima, foi Maria, Mãe Maria. Ela pedia para Maria e Maria veio e tirou dela. Tirou dela como tirar com a mão. E a partir daquele momento, aquilo lá não mais perturbou ela. Então, muitas vezes, bem-aventurados, aflitos, significa dizer o quê? Que esse sofrimento ele tem um significado, ele tem uma causa justa, que aí a gente vai estudar ali quais são as causas da aflição. Por que Deus, infinitamente bom e justo, né, te obrigaria a passar por uma situação dessas? Porque dentro da sua bondade e justiça, isso aí é bom para ti. E tu tem que passar por isso. Bom e necessário. Exato. E nós não temos o direito de intervir nessas coisas, porque a maioria de nós, Antônio, cai no final aqui, ó. Os materialistas, né? Porque a maioria de nós não tem noção do que seja a verdadeira vida. Nós não temos noção. A gente acha que a vida é o gozo, né? E que a gente tem que estar pleno para aproveitar a própria vida. Então, como ela não tem qualidade de vidas, ou melhor que vá, ou vamos dar um jeito que vá logo. Mas é uma visão totalmente torta nossa, né? A tal ponto que naquele livro Boa Nova de Jesus, eu não sei em que situação acontece. Existe uma situação no livro onde que um dos apóstolos chega para Jesus, né, e ele estava se fazendo tipo de leitão, tu entende? Ele estava se fazendo de doentinho para não trabalhar. E aí Jesus dá no meio, né? Ele diz, se tu não tiver os braços, tu pode trabalhar com as pernas. Se tu não tiver nem braço e nem perna, tu pode trabalhar com a boca. Se tu não tem braço, perna e boca, tu pode trabalhar com o pouco que tu tem. Mas tudo tem que ser utilizado
né? De acordo com a tua capacidade. Exato, sim. Mas não existe essa história, não posso fazer nada. Não posso fazer nada, ou acabou e eu me entrego e eu prefiro sair daqui porque eu não tenho tudo aquilo que os outros têm. Então nessa resposta de São Luís, e vamos ver se dá tempo, vamos ler as outras também. Eu ia dizer que um dos maiores Ele medos, responde 3, né? Um dos maiores medos que nós humanos temos é o sofrimento. É quase maior que a morte, porque a morte a gente pensa assim, bom, eu morro, acaba. Tanto que a gente às vezes comete algum crime contra a própria vida. Mas o sofrimento, ele nos causa arrepio. Então, essa situação que ele coloca aqui é muito disso, né? Tá sofrendo. Tá sofrendo? Às vezes sou eu que estou sofrendo porque eu tenho que cuidar da pessoa. Então, nós temos uma falsa ideia de que, abreviando de alguma forma aquele sofrimento, nós estamos fazendo a coisa certa. Mas nós realmente tiramos, a última parte fala do materialismo, nós tiramos Deus sempre da jogada, porque se tu compreende Deus bom e justo, deixa rolar, faz o teu melhor. Mesmo que o cara esteja lá ligado em máquinas, vivendo por máquinas, na hora que for, o corpo acaba. E o interessante nisso tudo, e a gente sabe disso até, né? Que tudo é o próprio luto, né? A perda. É uma coisa a ser vivida. Uhum. E ele uma compreensão, né? Ele tem que ser vivido. E o sofrimento também é meio parecido. Uhum. Quando ele vem num primeiro momento, o que faz para aquela alma que não compreende? Ela se revolta, e aí a coisa vai... Desacredita de tudo. Exato, aí a coisa vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai tomando corpo, e aí aquilo vai... E aquela alma presa ao próprio sofrimento, ela vai ressignificando um monte de coisas que, se fosse em outra situação, ela nunca faria. Por isso que o luto, né? As perdas, elas têm que ser muito bem trabalhadas. Nessa questão da aceitação, nessa questão de por que está acontecendo isso e tal. Porque aí tu passa a ter um entendimento maior das próprias coisas. Porque, querendo ou não, nós vamos perder tudo que a gente tem. Nossos filhos, título, nossa família, corpo, tudo nós vamos perder. Tudo fica, melhor dizendo. Tudo vai ficar. Quando não vai antes, fica. Sim, quando não vai antes, fica aí. Então, tu tem que aprender tudo isso. E às vezes esses sofrimentos mais atrozes, digamos assim, são para aquelas almas, entre aspas, e respeitando, né? Às vezes um pouco mais rebeldes, que num primeiro momento não aceita, mas que com o tempo, né, eles vão se rendendo. Que é aquilo que a gente sempre diz, né, que às vezes tem aquelas pessoas na família, principalmente os antigos, né, aquele pai que era meio que um ditador dentro da família, né? Era ele e a filha não prestava, o filho não prestava, aí ele cai acamado e ele tem que receber a ajuda de todos, e aí ele se rende, né? Aí ele começa a reconhecer e começa a dar valor àquelas pessoas que ele tinha, que até então não valiam nada, não prestavam, segundo a visão materialista, né, e dinâmica dele. Então as coisas elas vão mudando, e por isso que bem-aventurados os que sofrem, né? Grande oportunidade Exato. De compreensão. Eles estão tendo uma oportunidade de ressignificar, e aqueles que estão ali perto estão tendo também uma oportunidade de serem úteis, auxiliando, enfim, na medida do possível, né, fazendo o seu melhor, e também aprendendo que às vezes contra essas leis, né, que vem de cima, não tem muito o que a gente fazer, né? É só compreender. Tem uma frase que é dita muito em tom de, até de piada, né? Mas que ela tem um quê? Que é, eu era feliz e não sabia. Por que eu não sabia? Por que eu era feliz? O que falta agora? Então, essa aflição que eu estou passando e que me lembra de um estado anterior, ela tem um significado, ela tem um porquê de me fazer retornar. Ou aquela bem atual, né, para matar mesmo, né? Aceita que dói menos. Essa também, né? O que quer dizer isso? Por quê? Por que dói menos? Bem-aventurados. Né, porque realmente tu é uma força que
tu não bota uma força contra, né? Quando tu aceita, tu permite. E se tu permite, né, tu tá no fluxo, tu não tá contra. Então são energias que andam juntas. E aí, quando tu é contra, então por isso que às vezes a gente diz, né, que é todo o luto tu tem que viver, o sofrimento tu tem que significar ele, né, o porquê que ele vem. E muitas vezes aquele sofrimento é para que tu largue alguma coisa, que é o que a gente sempre coloca, né? Que a dor é um aviso, é um professor, né? É um professor para que tu pare de fazer aquilo que tu vinha fazendo, porque tu chegou no ponto que tu chegou, construindo aquilo que tu construía. Um grande abraço, estejam sempre conosco, que possamos nós sempre abrir o Evangelho juntos, né? Que a gente tenha força e coragem também de abrirmos nos nossos lares o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ler ele direto ou pode abrir ele a esmo, né? Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia. E é bem isso, né? Aqui tem explicações antigas com respostas modernas, dá para dizer assim, né? Porque tudo é atual. Então, obrigado pela companhia e até sábado que vem.